Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a ministra Carmen Lúcia, cumprimento o eminente ministro relator Luiz Fux, na pessoa de quem cumprimento os eminentes ministros da Casa, cumprimento os senhores advogados presentes, cumprimento os senhores servidores, na pessoa da doutora Carmen Lília. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. O assunto, como bem coloca o ministro Fux, envolve temas complexos como bioética, biodireito e, eu diria, uma farta dose de futuridade a ser exercida neste julgado que, por certo, terá um grande relevo nos próximos anos. Os dispositivos impugnados pelo então Procurador-Geral da República, que subscreve a inicial e aqui já descritos pelo ministro relator, buscam prevenir que, no momento do parto, as referidas instituições devam colher material genético de mães e filhos para arquivamento na unidade de saúde e à disposição da Justiça em caso de dúvida quanto à possível troca de neonatos. Esse é um fato que a imprensa tem revelado ao longo dos anos, um fato corriqueiro. E grandes obras literárias, conhecidas como clássicos, revelavam eventuais trocas ao longo da história. A norma pretende possibilitar que, surgindo dúvida futura quanto ao até ocorrido uma eventual troca na maternidade, o material genético coletado por ocasião do parto permita identificar precisamente a filiação biológica. Conquanto seja louvável a intenção legislativa, as normas impugnadas padecem data vênia de inconstitucionalidade, violam direitos fundamentais como a privacidade e intimidade e não passam no teste data vênia da proporcionalidade. A Constituição dispõe, e aqui já foi dito pelo ministro relator, que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. A coleta do material genético de mãe e filho sem autorização pessoal, creio, viola a privacidade e a proteção da vida privada. Não se há de admitir a coleta de material genético sem autorização pessoal, no mínimo da editora, presumidamente capaz. A coleta e a estocagem de DNA representam uma invasão demasiada na esfera da intimidade e da vida privada, especialmente das mulheres, das mães. O Supremo Tribunal Federal já afirmou que obrigar uma pessoa a realizar exame de DNA contra a sua vontade afronta a humanidade, a intimidade e a intangibilidade do corpo humano, assim o fazendo no julgamento do habeas corpus 71.373, onde se discutiu a validade da investigação judicial no âmbito da ação de investigação de paternidade, que determinou a condição do réu debaixo de varas, entre aspas, para realizar exame de DNA. Naquela oportunidade, a Corte entendeu que submeter a pessoa obrigatoriamente ao exame de DNA configuraria a violação da sua natureza humana, da intimidade, da intangibilidade do corpo. E o eminente ministro Marco Aurélio de Mello, relator do caso, registrou em seu voto que a medida configuraria abuso de poder e implicava constrangimento inegável para o paciente. No caso, para posto em julgamento, tem-se igualmente coleta de material genético realizado de maneira compulsória, sem autorização pessoal. O que difere do precedente citado é aqui a experiência da coleta decorrente de imposição legal, mas está presente na mesma ação de acidente. Podemos dizer, se o hospital obtiver a autorização prévia da mãe para a preservação dessas medidas cautelares, nós teríamos necessidade de estar aqui apreciando essa matéria nessa ADI. Mas a verdade é que foi colocado dentro da lei estadual de forma impositiva, sem passar por uma prévia autorização da maternidade, da mãe. O bom propósito da lei, evitar, impedir ou dificultar a troca de recém-nascidos, não é lide a violação da intimidade e da vida privada. Fins apreciáveis, como todos sabem, não justificam a adoção de meios inconstitucionais.
Pelo contrário, repugna ao direito constitucional contemporâneo a ideia de que os fins justificam os meios. São estes que devem ser adequados e necessários. Há também a violação do princípio da proporcionalidade inerente ao devido processo legal substantivo, pois a medida estabelecida pelas normas impugnadas não é adequada à consecução dos fins pretendidos. O processamento de material genético de recém-nascidos para a realização de futuro exame genético, diante da suspeita de ter ocorrido a troca de bebês, não é garantia de identificar que a troca efetivamente ocorreu, nem identificar uma eventual filiação biológica. A troca de bebês pode ocorrer após a coleta do DNA, ou mesmo mediante permuta do material coletado antes do armazenamento. Basta que tenha havido a infelicidade de um erro na identificação da titularidade da amostra genética. O procedimento adequado, data vênia, seria colher a amostra do DNA da criança e dos pais no momento em que se pretende fazer a avaliação genética. Valer-se de material coletado e estocado em momento pretérito, sem autorização da mãe, pelo menos, sem ter a certeza de que o material efetivamente corresponde ao daquela criança ou daquela genitora, não traz segurança. Não por acaso, a literatura médica indica como momento adequado para a coleta de amostra de DNA o momento atual, ou seja, aquele em que surge a dúvida sobre o parentesco e se pretende fazer a prova genética. Com todas as vênias, a metodologia adotada pelo legislador fluminense não alcança a finalidade pretendida. Não resiste ao exame da proporcionalidade. Destaco ainda que os dispositivos impugnados sejam ônus necessários ao indivíduo, pois a legislação federal em vigor já contempla medidas vocacionadas à erradicação da troca eventual de bebês nas maternidades. Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 10, inciso 2, impõe a hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, sejam de natureza pública ou particulares, a obrigatoriedade de identificar o recém-nascido, mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. Trata-se de medida adequada, eficiente e mais célere e módica. Senhora Presidente, senhora Ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, por tudo isso é que as normas impugnadas foram e são tidas pelo Ministério Público como inconstitucionais, por violar o princípio da proteção da privacidade, da vida privada, o devido processo legal substantivo, e especificamente porque contém uma quebra da proporcionalidade substancial de certos atos, dos atos médicos propícios à realização da maternidade, dos procedimentos de maternidade. Dito isso, gostaria apenas de tecer alguns comentários sobre a bioética e o biodireito. Estamos numa transição, a literatura, desde a década de 50, desde Asimov com o Eu, Robô, sejam outros autores, à época tidos como ficcionistas, como O Homem Bicentenário, obra de Hollywood, já revela o processo que a humanidade vem passando ao longo dos anos, de longevidade e de construção de uma inteligência artificial, em que hoje o ChatGPT tem provocado uma imensa perplexidade em todas as áreas do conhecimento, inclusive do direito. Afinal de contas, noticiou a imprensa que o ChatGPT havia sido aprovado no exame da OAB. Entre essas aptidões da inteligência artificial, revela-se um crescente desenvolvimento da inteligência artificial, em contraposição a uma redução de qualidades humanas e que integram a dignidade da pessoa humana protegida pela ordem jurídico-constitucional. Imaginando-se aqui, eu peço vênia a Vossas Excelências para dizer que talvez haja um tempo em breve que tenhamos que ter aula de empatia, ministro Barroso, nas escolas, empatia, solidariedade, fraternidade e outros sentimentos que fazem parte de uma geração que creio que aqui nessa corte está bem representada, que é o sentimento de fazermos parte de uma única humanidade, de um processo civilizatório
rico pela sua diversidade, pelo seu pluralismo, pelo seu multiculturalismo. E a revisão de conceitos milenares do direito romano sobre o corpo como a ressacra, para efeito de legitimarmos uma segurança jurídica que nem tanta segurança se oferece, dada a possibilidade de se aferir a validade da paternidade ou maternidade a posteriori, pode levar a grandes perdas para as gerações futuras. Ouso fazer esta final digressão em decorrência de obras já clássicas, como Uma Breve História do Futuro, escrita na década de 80 pelo francês Jacques Attali, um dos grandes pensadores do governo, então, François Mitterrand, em que aquele pensador, à luz dos institutos socioeconômicos da época, já previa uma série de fenômenos a ocorrer, pelo menos até 2030 e 2050, e que, vindo eu acompanhar esses 40 anos, a obra do francês, não sei se lamento ou se festejo ver realizadas as projeções, mas sei que devemos preservar, tanto quanto possível, o maior grau da dignidade da pessoa humana, e a Suprema Corte é a última trincheira que temos para que não haja banalização da vida, da liberdade, da igualdade e desse senso de humanidade que nos alcança a todos. Por isso, reiterando os termos da petição inicial, o ex-procurador-geral da República ratifica a inicial do meu antecessor e requer à Corte Suprema a procedência do pedido para declarar a inconstitucionalidade do artigo 1º, parte final, do artigo 2º, inciso 3, da Lei 13.990, de 11 de outubro de 2002, do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhora presidente, senhora ministra, senhores ministros. Obrigado pela atenção.